Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por esse momento precioso na presença de Deus, para nos alimentarmos com a sua maravilhosa palavra. Hoje o Espírito Santo vai falar comigo e com você profundamente. Vai mostrar a história de alguém da Bíblia. E eu tenho certeza, em algum momento, nos identificamos com esse personagem. Com certeza, ele chama a nossa atenção por tudo que ele fez. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar está no livro de Lucas, capítulo 19. O título diz Zaqueu, o publicano. Glórias a Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Louvado seja Deus. Então vamos entender um pouquinho essa introdução aqui, para ver onde é que nos identificamos com Zaqueu. Porque muitas pessoas, elas olham para o lado talvez negativo que ele tinha. A Bíblia não declara veementemente isto, mas subentende-se isso. Mas vamos ver a parte boa desse homem, que foi forte e que é um exemplo para mim e para você também. Louvado seja Deus, porque se não já fomos assim, com esse desejo de conhecer Jesus, estamos assim. Então, Zaqueu nos ensina nesse momento. Glórias a Jesus. Como chegar ao nosso mestre. Zaqueu, o nome de Zaqueu, quer dizer puro, limpo, inocente. E, paradoxalmente, Zaqueu era um homem muito odiado. Apesar de ser importante na sociedade, porque era rico, ele era tido como ladrão, roubador e traidor da nação. Por quê? Porque ele trabalhava para o governo romano. Os judeus o odiavam muito por isso. Então, o governo estipulava uma porcentagem para ser cobrada das empresas, das pessoas. E geralmente os publicanos colocavam um valor a mais. Por isso que muitos deles eram ricos. E por isso que se tornava uma cobrança abusiva. Infelizmente, muitos perdiam. E ali o comércio de Jericó era um comércio rico. Também tinha um comércio, eu estava lendo sobre de bálsamo. Então era um comércio influente nessa área. Então, quanto mais houver comércios, empresas, mais há tributos, impostos. Por isso que Zaqueu, e a Bíblia também diz que ele era um chefe dos publicanos, ou seja, ele tinha sob sua supervisão vários coletores de impostos. E a Bíblia diz aqui, a Bíblia enfatiza que ele era rico. Pois é. Jesus fala muito das pessoas ricas na Bíblia, das riquezas, do amor ao dinheiro. Então, que é difícil alguém rico ir até Jesus, porque geralmente a pessoa que tem muito dinheiro, ela tudo compra com dinheiro. Então,
é muita facilidade que existe. Então a pessoa às vezes não consegue entrar no espiritual, porque tudo é uma troca por dinheiro. E a vida espiritual, a salvação não é comprada. Você sabe que por isso que muitos não dão valor à salvação eterna? Porque quando a pessoa, imagine quando a pessoa compra, um exemplo, um imóvel, a pessoa tem um dinheiro guardado, investe, divide em vários meses, e a pessoa, quando toma posse daquela casa, daquele bem, a pessoa fica super feliz, começa a arrumar, a ficar com prazer em estar naquele lugar. E a pessoa ainda diz, olha, comprei, gastei muito, muito dinheiro, mas valeu a pena, porque é uma casa boa e vai servir por muitos e muitos e muitos anos. Então a pessoa dá valor porque ela pagou por aquilo. Mas quando é a salvação, que não se compra com dinheiro, a Bíblia diz que Deus não aceita presentes. Louvado seja Deus, a salvação é pela fé em Cristo, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Cordeiro de Deus. Não há méritos nenhum em ninguém para receber a salvação. A pessoa bilionária, trilionária deste mundo jamais poderá usar o dinheiro dela para comprar Deus, para comprar o céu. O dinheiro dela é da terra. No céu não entra dinheiro. No céu não entra nada da terra, sabia? Até nós, quando partirmos daqui, não vamos entrar assim no céu. Vamos ter um corpo glorificado, porque este corpo aqui é terreno. Ele não serve para entrar no céu. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, Zaqueu, ele era um homem, era uma persona não grata por conta desse título. Então, os judeus odiavam, desprezavam os publicanos. Eles eram tidos como pecadores. E mesmo que fossem judeus, eles não eram tidos como filhos de Abraão. É como se fosse uma raça à parte. É por causa, né, de tudo que se via e de tudo que se falava, do que se propagava sobre eles e do que também existia. Infelizmente, isso não foi só naquele tempo. Nós vemos hoje acontecerem coisas muito até piores, mas Deus é conosco. Deus é pelos inocentes. Eu não tenho dúvida disto. Glórias a Jesus Cristo. Então aqui diz que Jesus é lindo demais. Ele sempre está à busca, à procura do homem. É incrível. Você veja que antes de alguém se converter, já muitas coisas aconteceram, muitos sinais de Deus. É um toque, é um louvor, é alguém falando sobre Jesus, são as perguntas sobre o futuro eterno, às vezes um vazio no seu interior. E Deus é o Espírito Santo dizendo, olha, há um caminho. E não é nesse mundo, é um caminho eterno. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus.
a maior bênção que existe. Se você está esperando uma bênção de Deus, uma promessa que Deus lhe fez, amém. Glórias a Deus. Ele vai cumprir, eu não tenho dúvida disto. Mas nada ou tudo que você receber nessa vida aqui jamais pode se comparar com a maior bênção que você já recebeu, que é a salvação eterna. Glórias a Jesus. Por isso que a Bíblia diz, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Zaqueu, ele morava e trabalhava em Jericó. E Jesus estava ali, passando. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha um desejo de se encontrar com Jesus. Mas, como sempre, havia uma multidão atrás de Jesus. Sempre é assim. Mas a multidão não quer nada com Jesus, sabia? Não quer. Infelizmente, você veja que aquela multidão estava ali para ouvir Jesus, para receber algo da parte dele, mas o Espírito de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, olha aqui, louvado seja Deus. Deus tem as pessoas já, porque todas as pessoas viam ali Zaqueu na sua aparência, o seu estereótipo. Via que ele era um homem que tinha um cargo elevado, era um homem que tinha um destaque na sociedade, como geralmente as pessoas ricas têm. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas faltava ali alguma coisa que só ele sabia e que Jesus também sabia. Por isso que Jesus entrou em Jericó ali. Sabia? Porque havia uma multidão ali para estar com Jesus. Mas Jesus, ele conhece o profundo do ser humano. Quantas pessoas se convertem que muitas vezes nos surpreendem? São as pessoas duras, são as pessoas mais assim, pessoas que não querem nada com Deus, só querem viver tudo desse mundão. De repente, quando você ficar sabendo, se converteu a Jesus. Meu Deus do céu. É outra linguagem, é outro pensamento, outra direção, outra vida eterna. A mesma coisa Zaqueu, porque ele conhece dentro, o Senhor conhece dentro. E correndo adiante, tá vendo? Ele tinha pressa. Subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Ele era baixinho. Geralmente as pessoas, quando pregam essa palavra, ou então fazem coreografia, enfoca muito nisso. De que ele era baixinho. Até brincam com isto. Mas ele não conseguia ver Jesus por conta da altura dele, mas ele deu um jeito. Sempre é assim. Quando queremos conhecer Jesus, com certeza ele vai se apresentar a nós. Quando nossa alma tem sede dele, pode ter certeza que é questão de tempo somente. Ele vai manifestar. Ele vai mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dar uma experiência àquela pessoa profunda.
de mudança de vida. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você veja que Zaqueu ele fez todo o esforço para subir na árvore, mas foi Jesus quem iniciou o contato. Você percebeu? Sempre é assim. Nós temos a nossa parte a fazer, sempre. Mas Jesus, ele faz o sobrenatural, o que ninguém pode fazer. Glórias a Jesus. E Jesus, você está entendendo? Ali havia uma multidão. Meu Deus, é muito forte isso. Você lembra quando Jesus foi no tanque de Betesda? Ali tinha multidão de paralíticos, enfermos, coxos. Jesus foi direto naquele homem que havia 38 anos estava sobre um leito, sem andar, paralítico. E Jesus, no final da história de Betesda, diz o quê? Que Jesus saiu logo dali, porque tinha muita gente. Ele foi ali, especificamente, para curar aquele homem, para libertar daquele cativeiro. Quando Jesus foi em Jericó ali, você se lembra quando Jesus foi em Samaria? A Bíblia diz no livro de João 4 que era necessário Jesus passar em Samaria. Por quê? Porque ali tinha uma mulher marcante, que ela, só Deus, na sua onisciência, sabia como aquela mulher estava por dentro. Todo mundo olhava a aparência. Cada um pensava algo dela, mas Jesus sabia o interior dela. E aquela mulher foi salva e ainda se tornou uma mensageira de Deus naquela cidade. E a Bíblia diz que quase a cidade toda se converteu a Jesus, foi lá atrás de Jesus, com a pregação daquela mulher. Glórias a Deus. Jesus veio para quebrar os protocolos. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, estabelecer o reino dos céus nos corações. A mesma coisa Jesus fez com Zaqueu. Salvação eterna. Porque entenda, Zaqueu ele era rico. Ele podia comprar o que ele quisesse com dinheiro. Mas ele precisou subir numa árvore para conhecer Jesus. Alguma coisa sempre teremos que fazer quando queremos conhecer Jesus Cristo. Sempre. E Jesus conhece quando a pessoa tem sede dele. Porque as pessoas olham o que é aparência. Cada uma pessoa pensa algo de outra, né? Que aquela pessoa é fria, aquela pessoa nunca vai se converter, que nada, ali só Deus, não sei o quê. Mas dentro daquela pessoa ali só Deus sabe. Às vezes há um grito de dor. Às vezes a alma está bradando por salvação eterna. Glórias a Deus, por isso que nós não podemos deixar de orar pela salvação das vidas. Porque Jesus continua salvando, libertando cativos e oprimidos do diabo. Glórias a Jesus, e Ele vai usar eu e você para isto. Nem os anjos o Senhor usa para isto. Somos nós os que servimos a Ele em espírito e em verdade. Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu Deus do céu, que presença inesquecível. Eu tenho certeza que nunca mais Zaqueu esqueceu do Senhor na casa dele. Glórias a Jesus Cristo. E olha que Jesus, ele não pediu a Zaqueu para ir para a casa dele. Jesus, ele afirmou: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou lá, eu tenho uma obra para fazer lá em sua casa. O coração de Zaqueu estava aberto para Jesus. Quando ele subiu na árvore, ele já estava ali dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Glórias a Deus. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Não houve dúvida em Zaqueu. É que o Espírito Santo, ele possa achar lugar nos corações. Porque muitas vezes a pessoa está no mundo padecendo tanto. E quando se fala em Jesus, em ser servo de Deus, a pessoa diz: não sei, eu vou ver, porque eu tenho que pensar, porque eu sou jovem ou sou de meia idade, deixa eu ficar mais velho. Mas nós temos que fazer como Zaqueu aqui, ó, e apressando-se. Jesus tem pressa em nos salvar. E nós temos que ter pressa em recebermos a salvação dentro de nós. Não podemos deixar esse momento passar. A salvação eterna, o momento que a pessoa é salva, é o momento mais importante. É mais importante do que o primeiro nascimento dela, do ventre da sua mãe. Chama o novo nascimento, pelo qual Nicodemos passou. E todos salvos em Jesus passam. Não há como ter a salvação eterna sem Jesus. De forma alguma. E a Bíblia diz: desceu e recebeu com júbilo. Você percebeu que Zaqueu estava querendo conhecer Jesus? Jesus estava buscando Zaqueu? Você percebeu? Zaqueu recebeu Jesus feliz, alegre, jubiloso. É incrível. É inesquecível o dia da nossa salvação eterna. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Não há dia comparável. Você pode se formar no melhor curso que você imaginar. Pode se casar com a pessoa melhor que existe para você. Você pode ter uma casa linda, você pode ter muito dinheiro, ter tudo. Você pode já ter tido dias muito inesquecíveis, mas igual o dia da salvação não existe. Ali mudou o seu destino eterno. É incrível. Por isso que Zaqueu, ele recebeu Jesus com júbilo. Imagine. Engraçado que todos ali estavam a observar o que seria feito em relação a Zaqueu. Porque ele era um homem tido como um traidor da pátria. Mas Jesus, se lembra do ladrão da cruz? Que Jesus, meu Deus, aquele homem estava ali, ao lado de Jesus numa cruz, porque ele cometeu pecados. Meu Deus. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, qual o valor que aquele homem tinha?
para a sociedade, para as autoridades, nenhum. A sentença daquele homem ali foi a morte. Mas para Jesus, ele tinha valor. Porque Jesus não vê como o homem vê. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. E aquele homem já está no seio de Abraão. E um dia iremos nos encontrar com ele na glória. Quando alguém é salvo, acontece um reboliço muito forte no mundo espiritual. Porque entenda, o destino daquela pessoa eterno mudou ali. Então vai haver, claro, retaliações, levantes, com certeza. Muitas vezes dentro de casa, no meio do trabalho, na parentela, no meio das amizades. Vai haver. Porque ali a pessoa, meu Deus, passou das trevas para a luz. A sentença dela antes era culpada. A sentença dela era morte eterna. E após a salvação, absolvição. Vida eterna em Cristo. Então imagine, o mundo espiritual fica, meu Deus, uma coisa terrível para desfazer aquilo ali que foi feito. Para a pessoa voltar atrás. Sempre é assim. Mas aquele que começou a boa obra, ele completa, ele aperfeiçoa. O importante é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, permanecer firme. O restante, Jesus Cristo faz. A pessoa não precisa nem se preocupar, ele faz. Agora, se a pessoa titubear na mente, ficar em confusão, eu não sei, porque eu vou ver, porque tem as pessoas, todo mundo era meu amigo antigamente, agora todo mundo está falando uma coisa, se levanta contra mim, eu preciso ter paz. Jesus veio trazer a espada. Porque a salvação é eterna, é a mudança de vida eterna. É a pessoa não ir para o lago de fogo com Satanás e seus demônios. É a pessoa ir para o céu, estar com Deus eternamente. Por isso que essa fúria, essa coisa terrível no mundo espiritual, que Satanás se levanta mesmo, pesado, mas ele está derrotado na autoridade que há no nome de Jesus. Louvado seja Deus, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Sempre é assim. É um alvoroço quando a pessoa se converte. Mas depois tudo vai para seu devido lugar. Viu? Não fica a tormenta sempre, não. Ela vai passando até quando o adversário perceber que a pessoa está firme com Jesus, não vai voltar atrás, acabou-se. E a gente tem que continuar fazendo o quê? Vigiando e orando sempre. A Bíblia diz aqui, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Meu Deus, a indignação era geral. Na verdade, contra Jesus. Tá vendo? Por quê? Porque a Bíblia diz, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, porque eles odiavam os publicanos. Eles não aceitavam. Eles achavam que os publicanos eram uma raça inferior. Não prestava mesmo.
que não tinham direito a nada de bom. Para você perceber, mas Jesus, ai de nós se Jesus olhasse a aparência, ai de nós. Olha aqui, mas Zaqueu, o importante de tudo é que aqui diz, e vendo todos isso, todos, você está entendendo? Aquela mesma multidão, aparentemente boazinha que estava ali, querendo ouvir a palavra de Jesus, não aceitava a salvação de alguém que eles tinham como um pecador. Você está entendendo? Aquela mesma multidão estava e vendo todos isso, eles murmuravam contra Jesus. Essa mesma multidão, entre aspas, boazinha, estava contra Jesus por causa da salvação de Zaqueu. Essa multidão se achava o quê? Perfeita, autossuficiente, que podia julgar e condenar quem quer que fosse. Não. E sempre Deus vai nos surpreender. Sempre. Glórias a Deus. Que continue, que muitas pessoas sejam salvas pelo poder de Jesus Cristo. Muitas pessoas sejam tocadas pelo Espírito da glória de Deus, como Zaqueu foi. Não importa o que as pessoas já fizeram antes. A Bíblia diz que Jesus joga no mar do esquecimento. Ele joga fora. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Acabou-se. Estão apagados os pecados. Você está entendendo? Pode ser qual pecado foi. A pessoa é salva, tudo foi perdoado. Claro que o homem, o ser humano, ele é acusador também. Infelizmente, o Satanás é o acusador, mas os homens também gostam de acusar e condenar as pessoas. Muitos vão apontar os pecados durante muitos e muitos e muitos anos. Mas Jesus jogou fora os pecados. Então, acabou-se. A pessoa está livre. Livre das garras, das trevas, do mal, do diabo, do mundo. Jesus já completou a obra. Você está entendendo? É isso. Você já percebeu que muitas pessoas fazem coisas graves no mundo e todo mundo está a aplaudir essa pessoa, achar bonito, coisas graves, meu Deus, coisas que afrontam até a família, os valores morais, afrontam muito mais até a Deus, claro. Mas as pessoas estão a aplaudi-las. Acham bonito. Mas quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, começa o levante. Mas não temas. Deus, ele sustenta. Ele é sustentador dos seus servos, dos seus filhos. Louvado seja Deus para sempre. O mundo, nós estamos... A Bíblia diz no livro de Atos que os ventos eram contrários. É igual a este mundo aqui em relação a mim e a você. Não tem para onde correr, é bíblico isto. Muita gente diz assim, né? Até Jesus, fizeram mal até a Jesus. Mas quem foi que fez mal a Jesus? Quem não valia nada, quem não prestava para nada. A verdade é esta. É isso. Até Jesus passou por isso. Quer dizer, muitos se levantam contra aqueles que servem a Deus. Mas o nosso
compromisso não é com a multidão. Olha Jesus aqui. O compromisso de Jesus ali, você sabe com quem era? Com Zaqueu. O compromisso de Jesus hoje é com os salvos e com aqueles que têm sede dele, que vão ser alcançados por ele. E o nosso compromisso é com Jesus. Deixe quem quiser falar. Eu tenho pena, porque eu sei que lá na frente vem a colheita. A Bíblia diz, por suas palavras serás condenado. Então, é um perigo. Muitos têm difamado os cristãos, têm feito coisas terríveis, meu Deus, coisas inimagináveis contra aqueles que servem a Deus. Mas virá a colheita. Deus é fiel. Deus não falha. Porque quando a pessoa está cometendo essas coisas contra aqueles que servem a Deus, ela está ali inflamada pelo diabo. Ela está ali como se ela estivesse com todo o poder para fazer aquilo. E Deus permite. Mas quando chega no momento de Deus puxar a corda, não tem jeito. É o juízo sem misericórdia. Eles ali estavam revoltados porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu era um pecador. Para eles, ele é um pecador. Você está entendendo? Então, você está entendendo? Eles se achavam perfeitos. E Zaqueu que não prestava. Eles podiam estar com Jesus, Zaqueu não. Meu Deus do céu. Se eles pudessem saber que não há ninguém melhor do que ninguém, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa pode ser quem for, não é melhor do que ninguém. Jamais vai ser. A única coisa que ela pode ter diferente é porque ela se apegou a Jesus eternamente. Mas Jesus tem poder para salvar vidas e vidas e vidas que estão em pecado. Porque Jesus não veio buscar os sãos, não, veio buscar os doentes. Aqui diz, e levantando-se Zaqueu, olha o arrependimento genuíno desse homem, disse ao Senhor Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eita Deus! A Bíblia começou dizendo, no versículo 2, que Zaqueu era rico. Mas ele disse, olha Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu vou me desfazer. Eu vou despedir da minha vida metade dos meus bens. Não era pouca coisa. Tá vendo? Quando a gente vai a Jesus, sempre vai haver perdas, sabia? É. Sempre. Mas o ganho é maior, infinitamente. É uma doce perda. Amém, Jesus. E não foi só emoção, não. Olha o que foi que ele concluiu aqui. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A salvação era maior, tinha mais valor para Zaqueu do que as posses. Porque ele sabia que ele não podia comprar salvação com dinheiro. A Bíblia diz no livro de Levítico 6, que quando alguém defraudava outrem, tinha que restituir aquele dinheiro defraudado mais 1/5 do valor como forma de juros. Tá entendendo? Ou seja, 20% do valor. Mas aqui, Zaqueu vai dar 4 vezes mais. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, aí era entre ele e Deus. Nós não somos ninguém
para apontar o dedo e dizer que Zaqueu era ladrão. Aí é com Jesus e ele. Mas ele disse, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Aí, sabe, é a obra do arrependimento. Faz a pessoa ver tudo sem valor. É incrível. Tem gente que idolatra a família, idolatra dinheiro, idolatra o emprego, idolatra a sua beleza, idolatra tanta coisa, idolatra os artistas, idolatra isso, idolatra aquilo, idolatra pessoas influentes. Mas quando a pessoa tem a salvação, se converte, ela vê que tudo isso aí é o último plano. Primeiro é Jesus. Melhor do que tudo. Incomparavelmente. É Ele. Meu Deus, é muito forte. Nada se compara com a salvação eterna. Nada. Nada. A pessoa mais poderosa do mundo, sem Jesus, ela não tem paz. A verdade é essa. Não tem alegria verdadeira. Não tem. Sem salvação. Sem Deus. Louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Tá vendo? Ele é filho de Abraão. Tem a salvação eterna. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Faz parte do povo de Deus. Jesus disse isso. Você está entendendo? Aquelas pessoas ali estavam murmurando, revoltadas. Zaqueu não lhes disse nada. Jesus também. Mas Zaqueu demonstrou a conversão genuína dele através de fatos. E Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus faz isso. Pessoas que cometeram pecados gravíssimos. Louvado seja Deus quando vem para Jesus. Meu Deus. Elas entendem o quão sujas elas estavam. Porque elas se deparam com a luz. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. E ela sempre vai se achar pequena. Sempre. Quando você vir alguém se achar grande, se achar poderoso, se achar que é isso, é aquilo, já caiu da graça. Os servos de Deus são pequenos, são fracos, sempre. Sempre querem desaparecer para Jesus Cristo aparecer, sempre. Quer se desfazer de muita coisa para o Espírito da glória de Deus habitar no seu interior. E para encerrar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. O que se havia perdido. O que aconteceu? Zaqueu estava perdido, como eu e você também estávamos. Mas eu não cometi isso, não cometi aquilo. Mas foi que Jesus falou para aqueles que estavam acusando a mulher: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Não tem pecadinho nem pecadão.
Todos os pecados são iguais diante de Deus. Sabe qual é a diferença? As consequências. Um dia eu perguntei isso a Deus. Eu disse, Deus, eu vejo as pessoas dizerem que pecadinho, pecadão. Quando eu me converti logo, sempre gostei muito de perguntar as coisas a Deus, sempre. É uma rotina minha, debaixo do sangue de Jesus. E Ele vai respondendo conforme o querer dEle, no momento dEle. Louvado seja Deus, porque nada de exigências de nós para Deus. Tudo que Ele faz, por mim e por você, não é por mérito, é pela misericórdia dEle. Quando Ele foi ali salvar Zaqueu, qual o mérito que Zaqueu tinha? Nenhum. Como eu e você também. Mas a compaixão do Senhor entrou em ação a favor daquele homem. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de Zaqueu. Então, o nome dele, o nome Zaqueu significa puro, limpo, inocente. Verdadeiramente, o nome dele era uma profecia para ele. Ele se transformou num homem puro, limpo e inocente aos olhos de Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.